Bom dia, crianças! Hoje a nossa aula é substantivo. O que é um substantivo? Substantivo dá nome aos seres, às pessoas, às sensações, objetos. Isso é o substantivo. O substantivo, ele pode ser classificado de acordo com as seguintes formas. Nós temos o concreto, o abstrato, o comum e o próprio. Vamos conhecer cada um? Primeiro nós vamos falar dos substantivos concretos. Quais são os substantivos concretos? São aquele que indica a existência de seres. Os seres, eles podem ser reais ou imaginários. Os seres imaginários também são considerados substantivos concretos. Por exemplo, a bruxa e o curupira são seres imaginários, são substantivos concretos. Brasil, Recife, o que dá nome específico a uma determinada classe também é um substantivo concreto. Substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles que indicam sentimentos, ações, estados e sensações. Exemplo dos substantivos abstratos são amor, ódio, paixão, que é um sentimento, uma qualidade como honestidade, felicidade, fidelidade. Uma ação, trabalho, doação. Um estado, solidão, morte. Sensação, calor e frio. Os substantivos comuns são aqueles que indicam elementos de uma mesma espécie. Por exemplo, meninas, né? Meninas têm suas características próprias de meninas. Então, é um substantivo comum. Cidade, todas as cidades têm a mesma característica. Então, é uma cidade. Agora, nós vamos falar dos substantivos próprios. Substantivos próprios são aqueles que indicam um nome em particular. Por exemplo, toda rua tem o mesmo nome? Não, ela tem um nome específico, ok? Rua Dias da Cruz é um nome específico daquela rua, então Dias da Cruz é um nome próprio. Pedro, todo menino se chama Pedro? Não, Pedro é um nome próprio de um determinado menino, ok? Isso é um substantivo próprio. Ele é usado para nome de rios, cidades, estados, países, pessoas, empresas. Aí eu tenho um nome próprio específico para cada tipo de substantivo. Substantivos coletivos. O que é um substantivo coletivo? É um substantivo comum que, quando eu tenho um grupo de determinado elemento, eu classifico como um substantivo coletivo, como por exemplo, quando eu tenho um grupo de pessoas, né? Um conjunto de pessoas, vai ser o quê? Multidão. Então, multidão é o coletivo de conjunto de pessoas. Quando eu tenho um conjunto de abelhas, eu tenho o quê? Um enxame ou uma colmeia. Colmeia ou enxame é o coletivo de conjunto de abelhas. Quando eu tenho um conjunto de estrelas, eu tenho um coletivo, que é constelação. Então, quando eu tenho um conjunto, eu dou um nome que é o coletivo, tá? O conjunto de uma mesma espécie. Tem alguns coletivos que a tia já falou, né? Alcateia Lobos, arquipélago de ilhas, banca de advogados examinadores. Temos também bois, boiadas, bananas e uvas cachos e outros mais. E a formação do substantivo nós podemos ter da seguinte forma, a classificação. Tanto como primitivo, derivado, simples ou composto. Quanto à sua formação, o que é um primitivo? Primitivo é um substantivo que dá origem a outras palavras. Por exemplo, porta. Porta é uma palavra que vai dar origem a outras palavras. Então, o substantivo primitivo é porta. Agora, por
Ela vai derivar, ela vem dessa palavra porta. Aí eu vou ter um substantivo derivado. Substantivo derivado, originado através de outra palavra. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Jornal é um substantivo primitivo. Uma palavra que deriva, jornaleiro. Então, jornal é primitivo, jornaleiro é derivado. Substantivo simples e composto. Substantivo simples, ele apresenta apenas um radical. Por exemplo, mesa, cadeira, pedra, perna. Então, ele tem um só radical. O substantivo composto é aquele que apresenta dois ou mais radical, né? Dois ou mais radicais. Por exemplo, pernalta. Pernalta, eu tenho perna mais alta. Então, eu vou ter dois radicais para formar uma palavra, um substantivo que será composto. Planalto é plano mais alto. Então, eu tenho um substantivo composto. Couve-flor, eu usei dois radicais. Então, eu tenho um substantivo composto. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de substantivo, né? Porque a tia deu a classificação de todos os substantivos, como eles podem ser classificados e a explicação de cada um, né? Espero vocês assistirem no próximo vídeo.